Essa casa dos anos 30 causou polêmica aqui em Curitiba com a sua arquitetura super disruptiva. Senhores, bem-vindos à casa Kirchgeisner, aqui no São Francisco, a primeira casa modernista do Paraná, quiçá do Brasil. E é aqui na Avenida Jaime Reis, o viaduto sobre o início da rua Martim Afonso, também aqui na esquina da rua Portugal, que se localiza a casa Kirchgeisner, a casa desse imigrante alemão que veio para Curitiba no final ali do século XIX, 1896, 98, se eu não me engano, e ele era um estudioso das artes plásticas, estudou arquitetura e fez para si mesmo e sua amada, sua senhora, o projeto dessa casa ali em 1928, 29, nos anos 30, né? Foi construída nos anos 30 aqui na cidade de Curitiba e nessa região que era super alta e que antes, naquela época, a gente via em alguma dessas direções aqui a Serra do Mar. Não sei para onde, porque agora está tomada de prédios, tomada de edificações, então não é mais possível essa vista. E qual que é o lance da casa Kirchgeisner? Eu vou rodeando, eu vou mostrando, vou falando e vou contando a história dela. O lance da casa Kirchgeisner é que ela foi a primeira casa no estilo Bauhaus, no estilo modernista da capital. E ó, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que do Brasil também. Deixa eu vir até aqui, ó. Essa aqui é a Martim Afonso, se não me engano, né? E o que que era o estilo Bauhaus, o estilo modernista? Naquela época era o início de um movimento estético, um movimento artístico que visava, sobretudo, romper, quebrar com os paradigmas da arquitetura clássica, da arquitetura eclética, que dominava aquele período histórico, né? Daquelas construçõezinhas clássicas e rebuscadas, detalhistas. Ele buscava um estilo mais universal, mais científico até, mais racional na sua expressão estética. Então, aqui na casa Kirchgeisner, a gente tem o primeiro exemplo disso aplicado numa residência, né? Aqui no Paraná. Porque ele se usou dos conceitos do Bauhaus, do modernismo, para projetar essa residência. Vamos chegar pertinho ali e ver os detalhes. Então, quero sempre que vocês lembrem que essa casa é de 1930, sabe? Aqui tem informaçõezinhas sobre o arquiteto, né, o senhor Frederico Kirchgeisner, que executou essa obra. E para os anos 30 é uma arquitetura muito disruptiva, uma arquitetura muito diferente do estilo que a gente tinha aqui, o estilo eclético, né, que era o estilo predominantemente forte aqui, o estilo das construções brasileiras, que é basicamente uma arquitetura clássica, né, arquitetura com elementos neocoloniais, da arquitetura também alemã, italiana, aqueles elementos bem rebuscados. E ele quebra com tudo isso, fazendo essa construção não em alvenaria estrutural, mas em concreto armado, né? Vai, anos 30, pessoal. E com essas linhas super retas, essa construção sem telhado, né? De madeira, sem telhas, mas com um grande terraço ali em cima. Enquanto eu vou falando, eu vou colocando imagens detalhadas, zooms, essas coisas, imagens antigas da época, para vocês irem se situando, né? Além de fazer também um arranjo interno super diferente. As plantas estão aí sendo mostradas para vocês também. E nesses arranjos internos causou muito choque, muita estranheza na época, porque ele fez, acho que, o primeiro módulo de uma suíte, né? A gente conhece hoje como uma suíte, que é um banheiro ao lado do quarto, foi feito pelo Kirchgeisner aqui nessa casa nos anos 30. Antes as pessoas iam tipo, tinha um mictório não, o que é um pinico, né? Um pinico do lado da cama e das pessoas faziam suas necessidades ali à noite e depois jogavam fora da casa, onde era o banheiro de fato, né? Onde elas tinham essa estrutura de saneamento. Além disso, por usar a construção em alvenaria, em concreto armado, ele conseguiu fazer ambientes internos muito maiores, muito mais livres, que eram um dos preceitos
da arquitetura modernista, né, que era você fazer uma planta livre, você não fazer aquela compartimentação absurda dos ambientes, você deixar as coisas muito mais fluidas. O mano ali falou que essa casa é muito mais velha do que todos nós. E isso é verdade, dos anos 30, acho que ninguém que está aqui hoje andando por essas ruas era nascido. E então ele reforça vários desses elementos da arquitetura modernista, né, da arquitetura moderna que estava surgindo ali com a Bauhaus também, com arquitetos famosos como Le Corbusier na França, o Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos, Mies van der Rohe na Alemanha, se eu não me engano, né? E ele fez essa parada toda aqui em Curitiba. Também é interessante dizer, eu tô meio rodeando porque eu não tenho como entrar nela, né? Deixa eu ir ali na frente de novo. Desculpa se ficou um pouquinho repetitivo. É importante dizer que na época de projetação, de construção dessa casa, o que estava ascendendo na Alemanha, estava bem forte na verdade, era o nazismo, né? Era o partido nazista de Adolf Hitler estava ganhando força, ganhando relevância na Alemanha, e lá uma casa dessas nunca seria permitida, porque a ideologia nazista queria reforçar os aspectos ufanistas da Alemanha, da Germânia, e um deles era aquela casa pontuda, né? Aquele telhado pontudo típico das casas tradicionais alemãs. Então, uma casa modernista, estilo Bauhaus, como essa, com uma tecnologia mais moderna para a época, com esses terraços, com essas plantas livres, não seria aprovada, simplesmente seria proibida no regime nazista de Adolf Hitler da Alemanha naquele período. Então, isso aqui é até um símbolo de resiliência, né, de resistência contra a ideologia do mal, do nazismo daquela época. Tanto que a Bauhaus, na época do nazismo, ela foi dissolvida. Ela foi perseguida e dissolvida justamente por esse ufanismo que o Hitler pregava, que o Hitler provocava, promovia ali na Alemanha na década de 30, eventualmente até 45, né? Então essa aqui também é um símbolo não só de inovação, de modernidade, de tecnologia para a época, mas também de resiliência, de força, de resistência contra uma ideologia do mal. E qual que é a minha opinião sobre a arquitetura dessa casa? Obviamente, o estilo da casa Kirchgeiser já é datado, né? É uma coisa que já ficou no passado, né? É um retrato de uma época, assim como é o estilo eclético, um estilo neocolonial de alguma forma, né? Vou descendo aqui para a gente ter uma perspectiva dela lá debaixo da rua. Mas se a gente considera que essa casa é dos anos 30 e considera também o tipo de arquitetura, o tipo de edificações que são feitas hoje em dia, é uma coisa muito impressionante, né? É uma coisa incrível, né? É um esmero, uma manualidade, um apreço estético que o Frederico Kirchgeiser tinha, né? O estudo que ele tinha, obviamente, estudou nas tecnologias, estudou nas escolas de ponta, né? Da Europa, né? Estudou fora do Brasil, estudou por correspondência, tinha um background artístico também, então ele tinha cacife para saber de tudo isso, para conseguir fazer algo nesse sentido, né? E considerando também os espaços internos dela, se eu lembrei, eu coloquei fotos aí, é uma casa muito ampla, é uma casa muito confortável, é um arranjo de layout, né? Layout entendam como o arranjo interno dos ambientes, muito bom, muito interessante, né? Ambientes amplos, ambientes sociais conectados. A própria suíte é uma evolução, uma inovação tecnológica daquela época, sem falar ali nas áreas de escritório, de ateliê, aquela coisa toda que o arquiteto previu nesse período, né? Que é muito interessante também. Mas assim, o terraço ali, eu acho que de longe é a coisa mais impressionante, mais marcante da casa Kirchgeiser, né? Porque é uma época que as casas eram todas assim, ó. Aqui a gente tem um exemplo.
as casas como eram. As mais rebuscadas eram maiores, tinham um frontão um pouco mais detalhado, aquela coisa toda. Mas a casa Kirchgeiser, ela inova com esse terraço, com essa laje, com essa vista para a Serra do Mar, que era possível na época. Quase que num formato de navio, assim, sabe? Olhando para a imensidão do mar azul e verde de Curitiba, nesse alto de morro, com esses desníveis que vão descendo. Olha a inclinação da rua aqui, como que é. Vão descendo acompanhando a casa, né? Então ela é de fato muito inovadora. Beraldo, por que ela é amarelona? Bem, ela é amarelona porque isso faz parte de da última restauração, da última reforma que a prefeitura fez na casa Kirchgeiser, que foi essa pintura, além da reforma dela, que ela estava bem degradada, esta pintura anti-pichação. Não sei exatamente como funciona, mas acho que é uma pintura bem lavável que qualquer chuvinha talvez tire qualquer tinta que esteja por ali. Bom, eu vou indo ali na frente da casa de novo. Felizmente a casa está fechada. Eu não sei se em algum momento ela já foi um museu, já funcionou como uma galeria. Porque pelo que eu sei, as coisas lá dentro são bem originais ainda, são bem características da época. Mas felizmente está fechada. Acho que a família que mantinha, mas não está mais rolando por algum motivo. E olha só, olha o estilinho da porta também. Hoje em dia querem fazer aquelas portas gigantes para entrar camelo. Isso aqui é uma porta também convencional, super estilosa, super bonita. Inclusive tem várias coisas aqui ainda que a gente pode aprender com a casa Kirchgeiser, né? Vamos vendo aqui o jardim. Característica muito forte também da arquitetura modernista, principalmente brasileira, é o jardim, né? A expressão paisagística também. A gente pode ver um pouquinho do acesso à casa. E lá embaixo os níveis, né? Parece que tem um quintal bem grande lá também. É uma casa muito, muito interessante. Ali a gente tem a composição dela, por exemplo, com a torre, com o edifício das telecomunicações, edifício Costa e Silva, a igreja católica que tem ali. Coisa bem show. E aqui de novo a plaquinha informativa da casa Kirchgeiser, né? O que eu acho uma dó, até caiu aqui as partes da vegetação. Uma dó é esse. Opa! Vamos pro céu. É esse viaduto aqui, que parece que dá uma matada na casa, né? Parece que dá uma. Não sei, a gente perde um pouco do foco para um lugar tão importante assim, tão interessante, uma região com tamanha história, que é o São Francisco aqui, quase com o centro de Curitiba, aqui na Avenida Jaime Reis. Aqui é a Jaime Reis e para lá é a Martim Afonso. Ou 13 de Maio. Desculpa, gente, eu sou ruim com o nome de rua. Dá uma matada, né? E lembrando também que a casa Kirchgeiser é um bem tombado nacionalmente, assim, né? Ela está no livro do tombo como um bem a ser preservado, então nunca será demolida. Ela é sempre uma memória aí, um lembrete para nós de sua história, né? Do que foi não só a arquitetura modernista Bauhaus desse período, mas também a vida do Frederico Kirchgeiser, né? A resistência, os movimentos migratórios. Ela é uma lembrança, um lembrete de tudo isso. Pessoal, o vídeo de hoje se encerra por aqui. Um vídeo mais nerdolinha de arquitetura, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se alguém eventualmente tem contato com a família Kirchgeiser, acho que o neto do Frederico às vezes acompanha coisas da casa, pelo que eu pesquisei. Se você tem contato, alguma coisa assim, e se rolar uma visita interna, manda um e-mail para mim ou me manda uma mensagem lá no Instagram. E seria muito legal mostrar. Posso até fazer uma live aqui no canal mostrando a casa por dentro, mas daí eu preciso aí de uns contatos com a família, com a galera que tem a chave, né? Mas você que está assistindo, que assistiu até aqui, o meu muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por assistir esse vídeo. Comenta o que você achou, se você curtiu a casa Kirchgeiser, se achou ela interessante, já tinha ouvido falar sobre ela. E eu confesso que eu só descobri ela porque eu estudei arquitetura, né? Então, os professores da faculdade falaram sobre ela, senão eu nunca teria descoberto
só passando por ali, vendo uma casa amarela, eu teria só, ah, ok, uma casa amarela, né? Azar. Então, espero que vocês tenham gostado e descoberto, aprendido mais sobre ela, esse pedaço da nossa história super importante, né? E é isso, senhores. A gente se vê em breve. Deixe o curtir, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe com pessoas que curtem arquitetura moderna, arquitetura curitibana, Curitiba no geral. E também, se você puder, assine o clube de membros, assine. Não, é isso. Assine o clube de membros e me ajude das formas que você julgar necessário. Tamo junto.